Nós vamos conversar hoje com o general Durval Neri, ex-vice-presidente da ADESG, Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra, e conselheiro e diretor do SEBRES, o Centro Brasileiro de Estudos Estratégicos, sobre a situação da Amazônia e os perigos que rondam cada vez mais ameaçadoramente a soberania brasileira nessa parte fundamental do território do nosso país. General, por que o senhor está preocupado com a Amazônia? O senhor que conhece tão bem a Amazônia, comandou na Amazônia e vai muito à Amazônia ainda nos dias de hoje. Olha, a preocupação é de todos nós, né? Realmente todos os brasileiros, porque a Amazônia eu não diria o futuro do Brasil, mas a Amazônia é o presente também, né? E olhando aqui para o nosso Portinari, esse quadro onde ele aborda o social, a natureza, né, e a figura humana, e nos preocupa a natureza. A Amazônia são 5 milhões de quilômetros quadrados. Ali nós encontramos tudo que um país precisa para se desenvolver e para trazer a felicidade do povo. Então vemos aí uma etnia, Brasil miscigenado, né? Pela etnia, o índio, o branco e o negro, como está nesse quadro aí, do Portinari. Um Brasil que possui essa população miscigenada, mas que nós temos 80 milhões de brasileiros no limite da miséria, né? Com essa violência, essa corrupção, preocupando a todos nós, não só na cidade, principalmente aqui no Rio de Janeiro, como no campo também. Será que nós não encontramos uma solução? Será que o Brasil tem que ficar marcando passo, né, com desemprego, quando nós temos tudo na Amazônia? Então vamos lembrar um pouco, recordar. A Amazônia é 5 milhões de quilômetros quadrados, né? Nós temos aí, na verdade, 4 milhões de quilômetros quadrados de selva tropical latifoliada. Quer dizer, uma selva que ainda está protegida. Ela não foi queimada, como estão anunciando no mundo inteiro, que o mal brasileiro está queimando a Amazônia. Estão fazendo uma propaganda ideológica em cima da criança, principalmente, né, em defesa do meio ambiente. Claro que nós temos que defender o meio ambiente, mas nós não temos essa preocupação, ou não podemos ter essa preocupação de que a Amazônia está sendo queimada. É mentira. Sim, o objetivo disso é dizer que o Brasil e os brasileiros são irresponsáveis. Exatamente. E não merecem permanecer controlando a Amazônia. Exatamente. Aí o que aconteceu? Foi criado um grupo, uma agência de desenvolvimento internacional fora do Brasil, né, com a direção de governos de países desenvolvidos, que é o ZAID. Essa instituição, essa agência, ela resolveu investir exatamente nesse ponto que você diz. O brasileiro é irresponsável, está queimando a Amazônia. O brasileiro está prejudicando o meio ambiente. E colocar o Brasil como um dos grandes poluidores. Quando, na verdade, o Brasil é o único país do mundo que conseguiu chegar ao século XXI com 4 milhões de quilômetros quadrados de área preservada. Nenhum país do mundo conseguiu isso. A Europa acabou com suas florestas, Estados Unidos, Canadá acabaram com suas florestas. E o Brasil preservou. Agora, sim, 5 milhões, só para situar, sim, 5 milhões de quilômetros quadrados é mais do que a metade do total do território brasileiro, que é de 8 milhões e meio. Exatamente. Agora você vê, vamos lembrar que 5 milhões, a Amazônia Legal, a Amazônia de uma lei, né, que na verdade criaram a Sudene, lembra? A Sudan, aliás, né, criaram a Sudan, Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, para quê? Para levar o desenvolvimento para aquela área, construindo estradas, sim, né, criaram a Zona Franca para desenvolver e desenvolvimento sustentável, quer dizer, levar energia, levar o desenvolvimento para que os povos da Amazônia, os amazônidas, que são índios, negros, os nordestinos, sulistas, etc., porque aquilo ali é Brasil, né, pudessem, com energia e com desenvolvimento, com apoio governamental de saúde, educação, etc., desenvolver nas suas áreas, nas suas fazendas, né,
Por quê? Aí eu lembro do Bautista Vidal, quando ele diz que ali é o maior reator do mundo, porque tem sol na vertical o ano inteiro, né? Tem água como não tem no mundo, né? Então, com isso, nós podemos desenvolver. Se quiséssemos vender madeira ou queimar madeira para produzir energia, nós teríamos energia para 120 anos. E a área e a selva é renovável. Então, esse negócio de dizer que nós estamos queimando, então veja bem, 4 milhões de quilômetros quadrados de selva. Agora, na hora de criar a Sudã, aconteceu o fenômeno que aconteceu no Nordeste, quando criaram a Sudene. O que aconteceu? Na Caatinga, Sudene, na minha área lá, eu sou baiano. Então criaram a Sudene. Um prefeito que teve seu município fora da Sudene, da lei, disse, bom, eu quero usufruir dos benefícios de fiscais, etc., porque eu quero que o meu município ficou fora, adquira esses direitos. Aí incluíram. Resultado, a Caatinga está quase em Belo Horizonte. Né? Foi crescendo. A mesma coisa aconteceu na Amazônia. Para você ter uma ideia, metade ou quase todo o estado do Maranhão foi incluído. E não é a Amazônia. O estado do Maranhão tem uma pontinha lá em cima, de selva tropical latifoliada, e o resto é cocais. Tá? Então não é selva tropical. O estado do Tocantins, por exemplo, que era o norte de Goiás, né? O estado do Tocantins só tem uma pontinha lá em Xambioá. O resto é pasto, é cerrado, mas foi incluído. O Mato Grosso foi incluído, não é selva. Parte de Rondônia também não é selva. Então os prefeitos pediram e incluíram. Aí o que acontece? E essas áreas do Cerrado? São pastos para a pecuária. Então, no momento em que o Brasil, né, com um gado bonito, como eu vi lá até na Transamazônica, em Marabá, um gado bonito, sem doença, um gado que não come ração da Monsanto, envenenado. A Monsanto é aquela que fabrica a ração para o mundo inteiro e, usando restos de animais contaminados, provocou o mal da vaca louca na Europa. A vaca louca é o negócio da ração. Da ração. Essa Monsanto é a mesma que inventou o napalm e que queimou populações inocentes em guerras, né, em atos, vamos dizer assim, de terrorismo de Estado. A Monsanto é a mesma que inventou o desfoliante amarelo que dizimou as selvas do Vietnã na guerra e contaminou com câncer milhares ou milhões de vietnamitas. Aquela população que numa guerra assimétrica, quer dizer, um país sem desenvolvimento, ganhou da maior potência do mundo. Né? Por quê? Porque não queria ver seu país dominado por outro país. Então, essa Monsanto, ela fabrica a ração do gado. Ora, o gado sai com a carne com um sabor diferente. É o gado europeu, que é entabulado, o gado americano, que é entabulado. Come a ração da Monsanto. O gado brasileiro come grama. Então é chamado de carne verde. Então, os pecuaristas, principalmente ali do Mato Grosso, Tocantins, entrando pelo sul do Pará, área de transição, não é selva amazônica, eles o que é que fazem? Não usam a ração da Monsanto. Eles evitam usar o agrotóxico na grama. Quando o pasto termina, porque o gado come a grama e vai para o outro lado, o que é que eles fazem? Eles queimam a grama para que ela nasça, depois da queimada, mais forte, e as ervas daninhas são queimadas também. Então nasce uma grama mais forte. Os índios já faziam isso antes do europeu chegar aqui, né? Claro. Então, o brasileiro, o índio fazia. Isso faz parte da sabedoria tradicional indígena, né? Você falou aí, o índio brasileiro. Né? Ontem eu ouvi o Papa, né? Ele se retratando, lembrando que os europeus, quando vieram aqui, dizimaram os índios. Eu pergunto, por que o brasileiro, o mexicano, não é? O peruano é chamado de índio, o europeu é homem, humano, né? Índio brasileiro era o brasileiro humano que habitava aqui, como os astecas, os incas, não é? Os guaranis, etc. Então aí começa já, você vê como o racismo, né? O racismo. Então no Brasil nós temos a etnia negra, temos a etnia índia, o branco, houve a miscigenação desse povo maravilhoso. Então, o amazônida, o fazendeiro, o pecuarista, ele queima a grama. Por quê? Porque essa carne é exportada. Aconteceu o quê?
o mundo inteiro passou a querer comer a carne brasileira, que é a carne verde. E com isso, passamos a ser o maior produtor de carne, exportador de carne do mundo. Desagradou os demais. Então começou a campanha. O Brasil está queimando. Então, se você pegar o mapa brasileiro que mostram, tirado dos satélites, aparece o sul da Amazônia, o leste da Amazônia, vermelho, queimado. E eles dizem, o mal brasileiro está queimando a Amazônia. Ali não é a Amazônia. Ali não é floresta. É a Amazônia da lei, não é a selva tropical. É pasto. Então é mentira que nós estejamos queimando a Amazônia e contaminando. Agora, se existe outro processo para fazer com que a grama cresça boa, sem usar agrotóxicos, que a Embrapa vá lá e oriente os nossos pecuaristas, que a Embrapa faz um belo trabalho, não é? Nesse sentido, que dê máquinas para ele. Bom, então o primeiro problema é esse, a campanha contra o brasileiro. E essa USAID, por exemplo, ela está fazendo um trabalho, agora investiu 65 milhões de dólares na região, em cima das ONGs. Sabe quantas ONGs? Organizações não governamentais que estão trabalhando no Brasil? 276 mil. 276 mil? 276 mil ONGs envolvidas no tráfico de drogas, envolvidas no tráfico de armas, na lavagem de dinheiro no Brasil. 100 mil na Amazônia. Esses dados que eu estou apresentando foram apresentados pelo general Mainar Marques de Santa Rosa, um general de exército. Ele é secretário de Política, Estratégia e Assuntos Internacionais do Ministério da Defesa. No dia 9 agora, no Congresso, ele fez essa denúncia. O general Mainar é um grande conhecedor da selva. Ele, general Santa Rosa, foi meu aluno na década de 60, 70, no Centro de Instrução de Guerra na Selva. Foi considerado um dos melhores alunos que passou por lá. E ele faz essa denúncia. Muito bem, o que é isso? É uma guerra. Essa que é a verdade. O Brasil está sofrendo essa invasão numa guerra programada por fora. Por quê? Porque na Amazônia existe os metais, existe tudo que um país precisa se desenvolver. Vamos lembrar, nós tínhamos manganês de sobra no Amapá. Uma empresa, a Betlan Steel, passou lá 40 anos, não sei, saiu agora em 90. Levou para os Estados Unidos 40 milhões de toneladas de manganês. Sobrou quanto? Sobrou alguma coisa? Nada. Não sobrou nada. Sobraram os buracos. É só ir lá no Amapá que nós vamos encontrar os buracos, o manganês todo estocado nos Estados Unidos e os passivos trabalhistas. E a população na miséria. E os problemas para o governador do Amapá. Então, estão fazendo agora a mesma coisa com o nosso nióbio. O nióbio que tem na Amazônia, 98% do nióbio do Brasil, do mundo está na Amazônia. Hoje, não se faz nada eletronicamente sem usar o nióbio. O nióbio nos chips dos computadores, nos instrumentos cirúrgicos, nos aparelhos cirúrgicos. Acho que até em telefone celular. Celular nos chips. É o melhor condutor de energia, é o nióbio. O nióbio, em cada turbina de avião, tem 300 quilos de nióbio. Nós estamos deixando levar como contrabando, e membros do governo envolvidos, como nós estamos assistindo essa semana, essa corrupção generalizada e absurda. Tá? Então essas grandes empresas estão levando o nosso nióbio, como levaram o manganês, fazem parte desta guerra que está atingindo justamente o setor econômico brasileiro. Bom, acontece que houve uma reunião no Grupo dos Sete, né, e eles, alguns anos atrás, 2005... O Grupo dos Sete é o grupo dos sete mais ricos do mundo. Mais rico do mundo. Né? E eles desenvolveram um programa de proteção das florestas tropicais. Então, a partir daí... Desculpe, interromper. Pois não, foi bom. Esses países mais ricos do mundo que destruíram no passado as suas florestas, agora eles querem ser os guardiães da nossa floresta. Da nossa floresta, que eles dizem que não é nossa, é do mundo. Pois bem, essa interferência
de proteção, né, suposta proteção, quer dizer, para tomar do brasileiro, isso gerou a criação dessa, da USAID, né, primeiro, e também tem um detalhe que vale a pena a gente lembrar, né, porque faz parte da estratégia de segurança dos países desenvolvidos, que em 1998, o general Patrick Hughes, ele era diretor da agência de inteligência do Ministério da Defesa, e ele disse que ele recomendava que o Pentágono desenvolvesse a invasão da Amazônia, porque... aí é uma invasão militar como a do Iraque. Como a do Iraque. General, diretor da Agência de Inteligência de Defesa, a DIA, em 1998. Ele sugeriu a DIA é a CIA militar, né? Do Ministério da Defesa. Da Defesa, o órgão de informação. Então, a DIA é tão... a BIM. Mas é tão perigosa quanto a CIA, né? Claro, que faz o planejamento. Pois bem, já em 2002, o ex-secretário, o então secretário de Defesa dos Estados Unidos, Rumsfeld, ele elaborou com o governo americano um conceito de soberania relativa. Ou seja, o país que não tem condições de estar presente em alguma parte do seu território ou dar segurança para a sua população ou para o meio ambiente, ele deverá sofrer uma intervenção. Então, em 2002, a partir daí, os países desenvolvidos passaram a considerar soberania relativa como uma realidade. Eu vou pedir licença para interromper, porque nós temos que fazer um intervalo. E esse é um assunto tão importante que é melhor, depois do intervalo, ter o tempo necessário, porque talvez o cerne dessa ameaça esteja aí. Até já. O Debate Brasil está sorteando livros entre seus telespectadores. Se você está assistindo ao programa de hoje, pode concorrer ao sorteio deste livro, Nem Todo o Petróleo é Nosso, do brigadeiro Sérgio Ferola e do engenheiro Paulo Metri. Comunique-se conosco por fax, por telefone ou pela internet e inscreva-se nesse sorteio. O Livros na Mesa sorteia O Falso Mentiroso, de Silviano Santiago, um livro de memórias do autor. Participe! Este é o programa Debate Brasil, produzido pela AEPET, Associação dos Engenheiros da Petrobras, e transmitido por 60 TVs comunitárias em todo o país. Nós estamos conversando hoje com o general Durval Neri, grande conhecedor das questões da Amazônia, onde exerceu comandos por muito tempo. Né? Então, nós estamos conversando sobre as ameaças estrangeiras à soberania nacional brasileira na Amazônia. Então, o general, quando tivemos que interromper para o intervalo, está nos dizendo de documentos do governo dos Estados Unidos, do Ministério da Defesa dos Estados Unidos, da Agência de Informações, de Inteligência da Defesa dos Estados Unidos, já recomendando uma teoria chamada da soberania relativa. Né? Esse conceito de soberania relativa, né, ela foi apresentada na 5ª Conferência de Ministros de Defesa das Américas, que ocorreu em Santiago do Chile em 2002. Né? O então secretário de Defesa, Rumsfeld, ele apresentou essa teoria, né, esse conceito, definindo que o país que não tivesse condições de defender determinada área do seu território deveria sofrer uma intervenção. Então, por exemplo, a Amazônia, né? Se lá estão queimando, estão, como eles dizem, supostamente queimando a selva, destruindo a selva, etc., tem que haver uma intervenção em proteção da natureza, do meio ambiente. Então vejam que eles estão justamente querendo convencer o mundo que isto existe realmente, esse perigo. Quando o perigo não é aqui, são nas grandes cidades envolvidas deles, que são os maiores poluidores. Bom, outra
outra área, por exemplo, as grandes cidades. Então nós estamos aqui à beira de uma competição internacional, o PAN, né? E a violência está crescendo no Rio de Janeiro, se bem que em outras partes do Brasil também no campo, né? Pois bem, se ficar definido que o governo não tem condições de manter a segurança no Rio de Janeiro, poderá haver intervenção dentro desse conceito de soberania relativa. Mas, e ficou por aí não. Já em 2005, na Organização Mundial do Comércio, ou melhor, o presidente da Organização Mundial do Comércio, o Pascal Lamy, ele sugeriu que a floresta amazônica deveria ser um bem público mundial. Ele foi bem claro lá, definido. E pior ainda... Se um brasileiro, um presidente brasileiro, propusesse que uma cidade fascinante como Nova York fosse declarada um bem público mundial, eles não iam deixar. É claro, né? Lá não vale, aqui sim, por causa das riquezas, né? Então você vê, e foi pior ainda, quando o ministro do Meio Ambiente da Inglaterra, ele sugeriu a privatização completa da Amazônia, isso agora recentemente. Então veja, um ministro da Inglaterra sugerindo a privatização completa da Amazônia. Isso foi em setembro de 2006, em cima da lei de concessão de florestas que o governo sancionou. Né? Essa lei de privatização da floresta, que é uma grande ameaça, ela foi praticamente redigida por uma das ONGs, a WWF, que é a principal, é presidida pelo príncipe Philip da Inglaterra. Né? Ela que está investindo milhões, e veja bem, financia ONGs, financia órgãos existentes no Brasil, até o MST. Até o MST? O MST, os líderes do MST são financiados por ONGs e a WWF é uma delas. Isso está na imprensa, inclusive. Então vejam o que aconteceu ontem, anteontem. Vê o perigo. Quer dizer, estão manipulando o povo, esse povo brasileiro que está sem emprego, que está passando fome, uma parte dele recebendo a esmola que é o Bolsa Família, né? Mas está sobrevivendo com isso. Agora, e o resto? Então eles são manipulados, estão sendo treinados. Dinheiro da WWF, é uma das ONGs. Essas 276 mil que o general Santa Rosa denunciou, envolvido em tudo isso para desestabilizar o Brasil. Então eles mostraram, ontem eu fiquei abismado, na maior hidrelétrica do país, Tucuruí, chegaram até o botão de controle, o povo brasileiro viu tudo isso ontem na televisão. Se ele tivesse apertado aquele botão, a comporta ia abrir, o lago todo ia derramar, inundar toda aquela área, ia matar quantas pessoas? Então, como é que o Brasil fica tão vulnerável? De novo, general, lembrando os Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos as grandes represas das grandes hidrelétricas são controladas pelo Exército, claro, por uma questão de segurança nacional. Então nós temos aqui o que na Segunda Guerra Mundial chamavam a Quinta Coluna, né? É uma organização secreta que age contra o Brasil dentro do Brasil. São manipulados, né? São os infelizes manipulados. Nós estamos vendo quantos políticos nós estão sendo manipulados, com bolsas cheias de dólar. Até nas cuecas chega o dólar. Né? Quer dizer, isso vem de fora, realmente. O próprio general Santa Rosa denunciou 276 ONGs, só na Amazônia 100 mil, no narcotráfico, no contrabando e outras ameaças, tráfico de drogas e outras ameaças. Pois bem, isso caracteriza, agora vamos falar bem aqui, guerra de quarta geração. Que vem a ser a guerra de quarta geração. Nós estamos em plena guerra de quarta geração. O Brasil está sendo atacado. Vamos definir isso para que todos entendam. Né? Vamos lá para trás um pouco. Os estados maiores dos países desenvolvidos, até o do Brasil, estuda estratégia. A nossa Escola Superior de Guerra, o nosso Centro Brasileiro de Estudo Estratégico, a Escola Estado-Maior, né, do Exército, das Três Forças, estudam bem isso. Então, considera-se, né, o mundo inteiro definiu como guerra de
de primeira geração, a Revolução Francesa, quando era 2 colunas em linhas, corpo a corpo, isso era a primeira geração. A segunda geração já foi a Primeira Guerra Mundial, mais ou menos não, no corpo a corpo, nas trincheiras, mas já apareceu aí a metralhadora matando mais. Terceira geração, a Segunda Guerra Mundial, onde as estratégias já previam, e ao fundo, lá na retaguarda, pegar já as linhas de abastecimento do inimigo, com os tanques, os aviões, etc. E a quarta geração? A quarta geração é não empregar forças militares, porque o comando americano percebeu que aquela ideia que foi do Colin Powell de destruir países usando bombardeiros, mísseis, não é? Satélites, etc., sem perder um homem. Aquilo ali foi por água abaixo. Nós tivemos o exemplo no Vietnã e exemplo no Iraque, né? Que na verdade estão morrendo os soldados americanos. Eles estão até usando agora mercenários. Já estão com mais de 100 mil mercenários. Estrangeiros, né? Estrangeiros contratados lá no Iraque. E um detalhe, hein? Até o povo americano, que é um povo sofredor com esse governo que está aí, porque ontem mesmo, anteontem, o próprio ex-presidente Carter mostrou o absurdo que esse governo está fazendo. Por quê? Porque o governo atual representa as grandes conglomerados do petróleo, a família Bush, né, de construções e do carvão. Então, o próprio americano, soldado, que foi contratado para o Vietnã, para o Iraque, agora mesmo algumas famílias foram pedir, receber os corpos dos seus filhos mortos, né? Os direitos da guerra disseram, não, seu filho foi como mercenário, não tem direito nenhum. Então esses absurdos estão acontecendo. Então a guerra de quarta geração usa a economia. Isso surgiu agora, né? Nos estudos. Os grandes grupos econômicos procuram se introduzir no país através de organizações não governamentais com muito dinheiro, e com esse dinheiro eles compram e usam os grupos existentes no país. Por exemplo, ONGs. Né? Então, isso aí vem outro termo interessante, que são guerras assimétricas. Quer dizer, guerra de um país menos desenvolvido, que não tem poder militar, contra um poderoso que tem poder, mais poder. Então, é uma guerra assimétrica, como foi a do Vietnã. Né? O povo sem poder venceu a maior potência do mundo. Bom, então, isso está acontecendo no Brasil, que eu acho que está bem caracterizado, que o Brasil está sendo desestabilizado, né, para perder justamente os direitos às suas riquezas minerais que existem principalmente na Amazônia. Citaremos alguns exemplos, eu já falei do nióbio, vamos falar o diamante. Lembra que alguns anos atrás, ali perto de Rondônia, no sul do Amazonas, onde andou o presidente Roosevelt, né? Que o Rondon foi o guia dele. O primeiro Roosevelt, o Theodore. Exato. Né? Com a ordem de não levar o Roosevelt para o Acre, porque nós tínhamos acabado de adquirir o Acre, como saiu na novela da Amazônia, né? Bonita e tal, faltou dar muita ênfase ali aos nativos brasileiros, com o Plácido de Castro que reconquistaram, porque veja o detalhe, o que acontecia ali? O Acre já era uma empresa americana da Companhia das Índias Orientais. Se o Acre não fosse incorporado pelo Brasil, não ficaria com a Bolívia. Não. Seria propriedade de um tal Bolivian Syndicate, que era uma empresa, né? Essa empresa era uma empresa da Companhia das Índias Orientais, que já tinha usado a Companhia das Índias Ocidentais para invadir o Brasil, o Nordeste, né? Com os holandeses, né? A invasão do Nordeste, da Bahia do Nordeste. Então eles já eram donos daquele pedaço do Acre. E um dos sócios dessa empresa era o filho do Roosevelt. O filho do presidente Theodore Roosevelt. Presidente Theodore Roosevelt. Quando o Brasil, com Plácido de Castro, reconquistou o Acre, ele pediu para vir e veio com outro filho. E o Rondon foi designado para ser o guia dele, com uma ordem: não leve ele para o Acre, porque ele quer ver
e quer ver se toma de volta aquilo. Leve ele para leste. Aí levaram ele por outro rio, um rio desconhecido, que depois pegou o nome de Roosevelt. Nesse local onde ele andou... Podia ser Rio Rondon, né? Não é? Existe a maior mina de diamante do mundo. Então foi lá que, alguns anos atrás, mataram 30 e poucos garimpeiros. Ora, meu Deus, se o diamante é no Brasil, se o diamante é nosso, os garimpeiros é que tem direito de explorar, o governo tem que apoiar. O que é que aconteceu? A empresa que domina o controle, né, do diamante, o comércio de diamante no mundo, que já provocou aquelas guerras em Angola por causa da mina de diamante de Angola, o Rothschild. Então, eles dominam a nossa mina de diamante ali perto de Rondônia. E mandaram que os brasileiros que estavam ali, dominados por eles, os índios, matassem os 35 garimpeiros e expulsaram. Hoje, eles estão lá. Ninguém entra lá. Porque o diamante está sendo contrabandeado. Aquela mina de diamante, considerada a maior do mundo, maior do que a de Angola, dominada pelo grupo Rothschild, essa mina produz por ano 6 bilhões de dólares em diamante. E o que fica no Brasil? Nada. Nem para os índios. Ganharam as 2 ou 3 caminhonetes, coitados, estão comendo comida em lata, estão tendo até problemas de diabetes. Pois bem, esse nosso diamante está indo embora. Agora, é só ali? Não. Lá em cima, onde criaram a Raposa Serra do Sol, uma outra área indígena, lá na nossa fronteira norte, né, no estado de Roraima, existe outra mina de diamante, que é maior do que a do Roosevelt. Essa sim é a maior do mundo. Imagine a riqueza. O que está acontecendo? Criaram a reserva Raposa Serra do Sol. E aí? E aí que tem famílias ali. Ali não é selva amazônica. Eu conheço aquela área. É um lavrado, é pasto, é arroz, é uma riqueza incomensurável em arroz. Fazendas lindas. Tem fazendeiro ali que a família dele está há quase 100 anos. E o que é que nós vimos outro dia num filme? As autoridades chegando e dizendo: vocês têm que sair daí. Expulsando gente que estava lá há 100 anos. A família há 100 anos. Por quê? Eu vi um filme em que um fazendeiro diz: eu estou aqui há 50 anos, meu pai era dono dessa terra, eu produzo arroz, eu tenho que sair. Por quê? Porque o senhor é branco. Eu sou brasileiro, mas é branco. E minha mulher fica. Por quê? Porque ela é índia. É brasileira, é índia. Ah, então não é brasileira? Saiu. O general que comandava aquela área, o general Claudimar, falou comigo há pouco tempo, faleceu ano passado, né? Tem 1 ano e meio mais ou menos. Ele disse: Nery, chegou um homem no meu posto de comando em Boa Vista e disse: general, há menos de 1 hora tem uma bandeira estrangeira hasteada. Tem uma bandeira estrangeira hasteada na Raposa Serra do Sol. Ele foi lá, olhou, estava lá hasteada. Ele disse: tira essa bandeira. O homem que estava lá balançou o dedo: não, general, aqui, ó, quem paga mais tem direito a botar a bandeira. Ele tirou a bandeira, botou a brasileira e saiu, hastearam de volta. E agora, o governo está mandando os brasileiros brancos saírem, porque a área pertence. Quer dizer, às ONGs. Essa bandeira que está aqui, eles arriam e põem bandeira estrangeira. Bandeira estrangeira. O comandante de um batalhão de selva, ali em Santa Isabel, dentro da área Yanomami, falou para mim, a coisa de 1 ano e meio atrás, aqui no Rio de Janeiro: general, eu ia subindo o rio, fazendo uma inspeção, um igarapé, com 4 homens no bote, quando nisso um dos meus soldados disse: coronel, tem um homem armado com um fuzil ali na frente. Aí o outro, mais 4, era uma emboscada dentro da selva, em pleno Brasil, 4 homens armados, louros armados. Ele pensou em abrir fogo e enfrentar. Estava na área chamada Yanomami, mas ele viu que estava com inferioridade, resolveu retrair e teve que ir. Ligou para Brasília, mas disseram para ele: você só pode subir com uma autorização do juiz. Meu Deus do céu. É Brasil? Então só pode entrar na área
no Rio, com autorização da juíza de Santa Isabel. Ele foi na juíza, a juíza deu uma autorização, ele voltou. Não encontrou mais ninguém. Levou 2 horas. Subiu o rio, Igarapé, encontrou uma pousada com uns 10 ou 15 barcos de pesca e uns 3 aviões anfíbios. No Ancoradouro, tinha um homem louro alto com a mão na cintura. Ele perguntou, quem é você? Aí ele viu que era um dos homens que estava emboscando. Quem é você? Sou oficial das Forças Especiais dos Estados Unidos. Um oficial, um militar dos Estados Unidos estava em território brasileiro, sem autorização do governo brasileiro, claro, e afrontando um oficial brasileiro. Afrontando. Era um ex-militar recrutado por um americano, dono de uma pousada. Pousada é história de cobertura, né? Numa área cheia de nióbio, de ouro, diamantes, etc. Ele contratou uns 10 ou 15 homens, pelo menos 5 foram identificados por esse coronel, para fazer a segurança da sua pousada. E esses homens armados iam emboscar o comandante do batalhão. E o comandante do batalhão brasileiro só pôde entrar com autorização da juíza. Esta é a situação hoje. Por isso que o general Santa Rosa denunciou. Agora, veja bem. Eu vi que o senhor está preocupado com a hora, e até com razão, porque o nosso tempo está chegando ao fim. Temos 1 minuto que eu deixo à sua disposição. Tá certo. Pois bem, esse é o problema. Eu fui impedido de subir a estrada de Manaus para Boa Vista, pelos homens que fecham a estrada. Eles disseram que eu não podia entrar. Eu digo, sou general do Exército Brasileiro, mas não, o senhor não pode passar, o senhor tem que se virar numa permissão. Então é isso aí. Eu acho que o Brasil precisa pensar um pouco mais, né? O povo brasileiro precisa se conscientizar daquela campanha do petróleo é nosso, a Amazônia é nossa, como foi em 52. Eu era do Colégio Central da Bahia, era estudante de 2º grau, entrei naquilo, fui para o Exército. Nós temos agora voltar. A Amazônia é nossa e só nossa dos brasileiros. Muito obrigado. Obrigado, senhor.